Contributário, o que ele vai significar? É quando a empresa ela fornece o benefício para o seu funcionário, tá? E ele arca com parte daquele custo. Tá? Então toda vez que a empresa vai fornecer um plano de saúde e ela desconta 1 centavo que seja daquele funcionário em folha, quando ela faz esse desconto, ele vira um contributário ao plano. Tá? E o coparticipação, não. O coparticipação, ele vai arcar com a utilização dele no plano. Tá? Então são duas coisas distintas. O primeiro é contributário. Se ele tiver o desconto em folha, que seja de 1 centavo, 10%, 30%, 50%, vim descontando em folha que aquele beneficiário ele coparticipa com o pagamento daquela mensalidade, ele tem alguns direitos, que é o que eu vou apresentar para vocês hoje aqui no contributário. Já o coparticipação, não. Ele não vai ter nenhum benefício do contributário. A única coisa é, ele vai ter uma mensalidade menor, porém, toda a utilização que ele fizer, ele vai coparticipar com esse custo, tá? Ele vai pagar alguma coisa para poder utilizar. Então são duas coisas totalmente distintas. Entrando aqui na linha do contributário, tá? Então já falei para vocês como que é essa linha aqui que funciona e quais são os benefícios hoje, o que tem a ver essa questão do contributário para o nosso cliente em si, tá? 2 pontos muito importantes. Primeiro ponto geralmente a empresa ela entra na linha do contributário para reduzir custo. Então, geralmente, ela arca com um valor, 70%, 80%. Eu já peguei empresas que arcam com 90% do valor e só desconta lá o mínimo do funcionário só para falar, não vou dar nada de graça, eu vou cobrar pelo menos uma parte para realmente poder atender esse beneficiário, tá? Então, tem esse ponto. E tem um ponto que muitas empresas não sabem, que é o risco também por trás disso que ela está correndo. Então, às vezes, por ela descontar somente por não dar um benefício, ela acaba ficando um pouquinho desamparada nisso. Quais são as regras básicas para a gente poder fazer a linha do contributário, explicar direitinho para o cliente como que funciona? Contributário, ele tem o direito a dar continuidade no plano, tá? Isso no caso o beneficiário, caso ele seja demitido, aposentado por invalidez, qualquer coisa do tipo, ele vai ter a continuidade no plano, tá? Então o contributário ele permite que aquele beneficiário tenha continuidade no plano. Só responder aqui uma perguntinha aqui, ó. Não, Angel, o compulsório e opcional são coisas também totalmente distintas, tá? Compulsório, o que é o compulsório hoje? Compulsório é quando entra 100% da empresa ou 100% da CBO, que seria os cargos dentro da empresa, tá? Então, quando vai entrar 100% da empresa na operadora, isso é o compulsório, tá? Então, 100% da massa entrando ou 100% do plano anterior, ele entra como compulsório, tabela mais barata. E quando vai ser um plano livre escolha, vai entrar quem quer daquela empresa. Vai entrar o Zé vai entrar, mas o João não vai. Isso é opcional. Tá? Livre escolha. E aí vira uma tabela opcional. Tá? Então, o compulsório opcional é questão de tabela de venda. O contributário, geralmente, ele é muito utilizado no porte 2. Tá? Acima de 30 vidas é quando se utiliza mais a linha do contributário, mas pode ser aplicado em qualquer uma das etapas, tá? Tanto no porte 1 quanto no porte 2. O contributário ele protege o beneficiário em caso de demissão da empresa, ele vai ter direito à continuidade naquele plano, sem ele perder os benefícios, né, carência, preço e tudo mais. Então, o contributário ele vem também para proteger um pouquinho aí a questão do beneficiário. Mas como que isso é válido, tá? Ele vai funcionar da seguinte forma: toda vez que um beneficiário ele for demitido da empresa, ele tem um período de até 30 dias para definir se ele vai querer continuar com o plano de saúde, porque às vezes ele não tem condição financeira de continuar com aquele plano. Porém, ele decidiu continuar com aquele plano, ele tem sim o direito, tá? O próprio RH, quando faz a demissão desse funcionário, ele precisa informar para a operadora se esse beneficiário que ela está fazendo a exclusão, ele possui o plano contributário ou não. Se ele não tem o plano contributário, se ele não desconta nenhum centavo da folha de pagamento dele, ele não tem nenhum direito de continuar no plano, tá? Agora, se ele tem realmente o desconto em folha, ele tem o direito de permanecer no plano, tá? Porém, ele tem até 30 dias para informar isso para a operadora, tá? Para ele dar continuidade
nesse plano, beleza? Como que funciona isso? Ele vai ter direito às mesmas coberturas que ele tinha quando ele era funcionário? Sim, não muda nada, ele continua no mesmo plano, na mesma categoria, na mesma regra de carência que ele entrou. Pô, Felipe, ele tá num plano hoje que é o Especial 100 da Sul América e ele quer continuar mantendo aquele nível de atendimento, ele pode continuar? Pode. Qual que é a única regra que tem nisso? Ele está ciente que ele vai arcar com 100% do custo do plano de saúde. Então, se a empresa pagava 70% e ele 30%, a partir desse momento que ele está entrando no contributário, que ele assume, né, 100% aí do custo, quando ele for demitido, ele tem que arcar 100%, tá? A maior parte das operadoras hoje, 90% das operadoras, elas geram um boleto individual para ele pagar, tá? Porém, algumas operadoras ainda, elas continuam gerando boleto único para a operadora e a operadora tem que fazer o recebimento do beneficiário, tá? Então são dois pontos que a gente tem que tomar um pouco de atenção. Não dá para seguir como uma regra, tá? Mas geralmente é assim que ele funciona. O cliente foi demitido, ele quer continuar no plano. Beleza, ele pode. Ele tem 30 dias para poder informar a operadora dele. Informou a operadora dele, ele vai dar continuidade no plano dele. Bradesco, por exemplo, ela não gera boleto para o pessoa física, tá? Ele pode continuar no plano, arcando 100% do custo, porém, ele vai ter que pagar para a empresa. Amil, GNDI, Porto, ele vai gerar um boleto individual para ele e aí ele vai pagar e ele vai continuar no plano dele, tá? Uma das outras regras que a gente tem aqui dentro? O período. Como que ele vai funcionar? Por quanto tempo ele pode continuar dentro do plano contributário, tá? Então, a partir do momento que ele foi informado que ele não faz mais parte do corpo da empresa, né? Ele não faz mais parte do quadro de funcionários da empresa, ele vai permanecer 1/3 do período que ele contribuiu para isso. Então, por exemplo, ele está na empresa há 1 ano. 1/3 do período ele vai poder continuar como pessoa física naquele mesmo plano da empresa. Ou seja, durante 4 meses ele vai poder utilizar aquele plano de saúde. Às vezes o cliente, o beneficiário, né? Ele está fazendo ainda algum tratamento, ele vai continuar o tratamento dele, tudo normal. E aí depois é o tempo dele procurar uma nova operadora, tá? Então sempre ele vai ficar o período de 1/3 do período que ele contribuiu. Outro ponto importante. Esse período ele é no mínimo de 6 meses e no máximo de 24 meses. Beleza? Então, no mínimo ele tem que estar... Ele vai estar dentro do plano contributário de 6 meses e no máximo 24 meses. Ele não consegue mais tempo que isso, tá? Em caso de demissão. Ele só consegue ficar mais de 24 meses no plano dele se ele for aposentado na empresa, mais de 10 anos de contribuição, que eu já vou falar aqui para vocês na sequência, tá? Mas a regrinha básica aí do contributário é essa de 30 dias para informar a operadora que ele quer dar continuidade naquele produto, tá? Ele quer continuar na mesma categoria. Ele tem que ter o desconto em folha, lá no lerite dele tem que vir desconto referente ao plano de saúde. O outro ponto que tem, ele vai manter as mesmas coberturas e assistências, não vai perder nada disso. Ele tem que arcar 100% do custo. E o ponto principal, não pode ser demissão por justa causa, tá? Se for demissão por justa causa, ele não tem nenhum desses direitos, beleza? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui do pessoal. Vamos ver se... Tá ficando claro? Isso, Lu. O plano ele vai ser um plano de continuidade, tá? Porém, ele vai ter essa questão aí do tempo, tá? Essa questão do continuidade vai ser de acordo com o tempo, o período que ele contribuiu para o plano de saúde dele, tá? Então, se ele contribuiu já 1 ano, ele pode ficar ali 4 meses dentro do plano, tá? Vamos ver, tá ficando claro, gente? Tá um pouco confuso, é que às vezes o nome, né, ele acaba, a gente vai falando com tributário, com participação e vai compulsório, vai ficando tudo bem, a mesma linha ali de produto, tá? Deixa eu ver aqui, tem uma perguntinha aqui no Instagram também, calma aí. Contributário, o Léo perguntou aqui, ó, pode incluir familiares, filhos ou cônjuge? Sim.
o contributário ele dá direito de extensão, inclusive para os beneficiários do titular do plano, tá? Eu vou falar aqui já para vocês na sequência. Então, dá sim, desde que ele, né, já esteja no plano, não adianta depois ele querer incluir, ele não vai conseguir isso. Agora sim, já está no plano, aí ele pode sim estender para a questão do vínculo familiar, tá? E aí eu vou falar para vocês, inclusive a parte aí de quando vem alguém a óbito e tudo mais, mas eu vou já chegar aí para mostrar para vocês, beleza? Tá ficando claro? Tudo certo? Então, vamos lá. Mais alguns pontos de atenção que a gente tem que ter aqui, tá? Então, até respondendo aí a pergunta do Léo, a extensão aos dependentes, tá? Então, sim, cônjuge e filhos têm direito também a continuar naquele plano, tá? Ele vai dar sequência no atendimento dele. Em caso de falecimento do titular, tá? Então, aquele titular, ele contribuía para o plano, tudo bonitinho, ele tem direito, a família, né, os dependentes diretos ali, eles têm direito de continuar no plano por esse mesmo período de até 1/3? Tem. Tá? Ele também tem direito de continuidade, tá? Ele vai dar sequência nesse atendimento, desde que ele já esteja desde o momento da contratação do produto, tá? Então ele está ali dentro, ele entrou como dependente direto, legalzinho, bonitinho, ele tem direito sim a dar continuidade até eles conseguirem migrar de um para o outro. O que acontece muito, tá? Pouquíssimos corretores informam isso para empresa, tá? E muitas empresas acabam até descontando o plano de saúde em folha e muitas vezes o beneficiário nem sabe que ele tem esse direito, tá? Então muitas vezes acontece assim, morreu e corre atrás depois de um plano, fica descoberto e às vezes ele tem esse benefício ali dentro que ele pode continuar usufruindo, pelo menos naquele momento ali para ele poder fazer essa movimentação, tá? O pessoal aqui do Instagram, tá? Quem quiser seguir aí dentro do nosso canal do YouTube, tem o link aqui nos comentários, tá? Lá a gente está conseguindo compartilhar a tela, apresentar um pouquinho de outras informações para conseguir visualizar um pouco melhor, tá? A gente está falando de contributário, coparticipação, então quem quiser segue lá pro YouTube que fica um pouco mais clean, beleza? O Vinícius perguntou aqui, ó, pode fazer upgrade? Não pode fazer upgrade, ele vai continuar naquela mesma categoria, tá? Nem upgrade, nem downgrade. Para quem não sabe, o upgrade é quando você entra numa categoria e você quer ir por uma categoria acima, tá? Então eu entrei lá no S380 da 1000, eu quero ir por 450, eu posso? Não, vai ter que permanecer esse período na mesma categoria, tá? Então precisa dar sequência no mesmo plano que tem atualmente. Outro ponto, empregado que se aposenta e continua trabalhando na mesma empresa, tem direito também ao contributário? Tem, ele tem direito de dar continuidade também nessa linha do plano de saúde da empresa, tá? Então mesmo que ele se aposente, ele queira continuar, ele vai entrar na mesma regra do contributário, 1/3 do período ele pode continuar ali dentro, tá bom? Outro ponto importante, quando o funcionário for admitido por outra empresa, aí ele perde o direito à extensão desse plano que ele está, tá? Por quê? Ele é um benefício concedido através do CNPJ da empresa com o CNPJ da operadora, tá? Então ele tem esse vínculo e ele está ali dentro agregado a isso. A partir do momento que ele foi demitido, ele tem direito à continuidade, só que quando ele for contratado por uma empresa que for dar, né, a sequência na contratação dele, ele vai perder esse direito, tá? Ele não tem mais direito de continuar nele. Lá no novo plano dele, ele vai continuar com a carência que ele já cumpriu? Vai depender do contrato que ele estiver na outra empresa ou um novo plano que ele adquirir, tá? Mas assim, ele só vai ter direito a dar continuidade ali dentro se ele não tiver empregado em outro lugar. A partir do momento que ele for admitido, ele já perde também esse direito de extensão, tá? Então é importante passar para o beneficiário que ele tem aí essa questão. Outro ponto, empregados que pedem demissão também não têm direito a dar continuidade no plano de extensão, tá? Então só tem direito quem é demitido, beleza?